Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Acabamos de ver uma propaganda sobre o Clube do Livro Espírita, da nossa querida Sabed, cuja patronessa está aqui em cima, Amélie Boudet. Temos a TV Amélie Boudet. Quem puder, é muito bom, tá? Já pegamos livros excelentes que na livraria estavam custando 40, 50 reais. Para nós saiu por 30. Pense nisso. E hoje nós estamos dando continuidade ao livro Aldeia da Escuridão, que toca em tema delicado, além da obsessão, pedofilia. E o que é que a doutrina espírita nos fala sobre esses companheiros que tinham esse tipo de problema de existência, né, de vivência em vidas passadas, reencarnaram para superar isso e para trabalhar em prol das crianças e as dificuldades que eles estão enfrentando. Mas para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus, gratidão, Senhor, pelo muito que nós recebemos da sua misericórdia. Gratidão também pela misericórdia de seu coração, Mestre Jesus, a nos reforçar os seus ensinamentos e aprofundar através da doutrina espírita. Gratidão ao coração misericordioso de Maria. Gratidão a cada companheira espiritual que estende as mãos para nós, nos ajudando a refletir, a melhorar enquanto espíritos imortais que somos. Gratidão a Vinícius por ter nos trazido essas histórias reais. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar em paz, graças a Deus. Pergunta número 1. Como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2. A água está por aí? Então, eu vi num comentário uma pessoa fazendo uma espécie de prece, né?
está com problema na vista. Que Mãe Maria e Eurípides possam envolver essa pessoa em paz e que ela consiga ser ajudada pela espiritualidade maior. Nós paramos no capítulo 9, né? Em que os companheiros espirituais lá do Centro Espírita estavam preocupados porque Vitor tinha sido atacado de novo e tinha escorregado. Nós vimos todo o atendimento fraterno em relação a ele, a Mara, e a secretária do Vitor, né? Para que foi esclarecido, foi acolhido, foi socorrido. Mas quando chegou em casa, deu ruim. E aí os amigos espirituais estavam se mobilizando para ir até a casa do Vitor para socorrer Vitor. Okay? E é o que a gente vai ver, esse socorro, esse amparo, no capítulo 10, Irmãos Obsessores. Mas como assim chama obsessor de irmão? Ué, ele também não foi criado por Deus, não, como a gente? Foi, né? A doutrina espírita, ela é a única que acolhe, vê ali um ser em intenso sofrimento, mesmo que ele diga que não está, que está morrendo de raiva, de ódio, só isso já, né, já está mal. Então, ela não afasta, ela acolhe e procura ajudar. É a única religião que faz isso. O resto exorciza. As restantes religiões cristãs exorcizam o companheiro. Não é o momento de exorcizar ninguém. É o momento de entender que ele tem uma história de vida complexa, que precisa ser entendida, respeitada, e que o companheiro perceba que é um espírito imortal, e que ele foi fadado, foi criado para ser feliz. O problema é que tanto ele quanto nós fazemos umas escolhas assim, meia boca, né? Para não dizer completamente ruins. E aí? Vamos ver o que nos diz o capítulo 9. Já perguntei como vocês estão sentindo hoje, se a água está por aí, porque eu já vou beber minha água. Irmãos obsessores. Somos remetidos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Mateus 18, 15, 21 e 22. Bem-aventurados os misericordiosos, perdoai para que Deus os perdoe. Itens 1, 2 e 3. Bem-aventurados os misericordiosos, perdoai para que Deus os perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus 6, 14, 15. Item 3. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes, 7 vezes. Então, os espíritos se organizaram, aproveitaram, levaram o Alberto com a esposa Salima, né, fora do corpo físico, para socorrer Vitor. E aí Vinícius nos conta, Vinícius junto, é claro. Dirigimos-nos ao nosso destino, acompanhados de Adalto e Salima. Assim que adentramos a residência de Vitor, percebemos a malignidade presente na energia do local. Tudo nos pareceu escuro e triste.
Adentramos uma pequena saleta que servia de escritório. Vitor, sentado à frente do computador, parecia alheio a tudo ao seu redor. Um gato sentado a seus pés miava ininterruptamente, porém ele não ouvia. Seus olhos, fixos em tristes telas de depravação sexual, que exibiam pequenos nus em atitudes sensuais, o absorviam completamente. Aproximamo-nos e, munidos de pequenos aparelhos que nos permitiam escutar os pensamentos mais íntimos, vejam, ainda não estão em condição, né? Fora o INEC, ainda precisam de aparelhos. Para pegar o pensamento mais íntimo. Aproximamo-nos. Lembra quando André Luiz estava em aprendizado e ele encontrou e descobriu no centro espírita, né, o psicoscópio? Pois é. Em uma hora, aproximamo-nos e, munidos de pequenos aparelhos que nos permitiam escutar os pensamentos mais íntimos, dedicamos-nos ao trabalho de observação. O que faço aqui? Porque não consigo desistir dessa prática que me causa repulsa. Em uma hora estou cuidando desses pequenos para, no momento seguinte, explorar dessa maneira hedionda. Não mereço a ajuda que me oferecem, mereço queimar no inferno, pagando meus pecados. Os pensamentos iam e vinham em posições opostas. No momento, Vitor se culpava, e o remorso o fazia sofrer dores morais atrozes. No momento seguinte, sentia prazer na observação das imagens que corriam pela tela de seu computador e ganhavam formas em seu pensamento. Enquanto eu procurava entrar em sintonia mental com nosso amigo e auxiliá-lo a resistir às tentações do vício, Inec e Alberto se tornaram visíveis aos olhos dos irmãos obsessores. Adalton e Salima, em prece constante, emanavam amorosa energia, o ectoplasma característico dos encarnados e tão necessário nos labores socorristas. Ah, então não é só numa sessão de materialização? Não. A gente vê no livro de André Luiz os espíritos, através da concentração de um espírito. O espírito precisa se comunicar, o espírito elevado precisa se comunicar, está em libertação, para socorrer alguém. E, através da energia doada por outro companheiro espiritual, esse espírito que precisava se comunicar criou uma garganta ectoplásmica. No plano espiritual, gente, também tem sessão mediúnica, né? Vamos lá. Então, Adalto e Celima, em prece constante, emanavam amorosa energia, o ectoplasma característico dos encarnados e tão necessário nos labores socorristas. Por meio da hipnose benéfica, conduzi Vitor Vinícius, que abriu uma página de informativo mundial, e sua atenção foi atraída para uma matéria sobre uma quadrilha que enriquecia com páginas semelhantes às que ele visitava. Curioso, passou à leitura da matéria, que informava ter sido descoberta uma quadrilha que aliciava menores por meio das inocentes páginas de bate-papo, com conversas muito bem elaboradas, e nas quais seduziam crianças a partir de 8 anos a participar de práticas sensuais exibicionistas. Propunham a pedófilos que se associassem a eles mediante pagamentos mensais para que pudessem ter livre acesso ao horror que ali se praticava. A Polícia Federal havia descoberto que os mentores e os menores explorados moralmente possuíam poupudas contas em paraísos fiscais. Dessa maneira, alimentavam o vício pernicioso e enriqueciam à custa da imoralidade, pervertendo a educação, tão importante na infância, e adquirindo pesados débitos diante da responsabilidade por despertar antigas sensações viciosas, ainda latentes na consciência,
desses espíritos ainda beneficiados na idade infantil. Dessa maneira, frustrando a abençoada oportunidade de resgate por meio de uma encarnação probatória ou mesmo expiatória. Esses espíritos, ainda ignorantes das leis morais, endividavam-se mais uma vez com práticas imorais, angariando terríveis débitos, dos quais, um dia, em futuro abençoado, suas consciências cobrariam a reparação. Momento em que, por intermédio de terríveis conflitos morais entre as necessidades do prazer e a prática equilibrada da moral, elegeriam as consequências de um futuro mais feliz ou não. Alberto e Inek passaram ao atendimento fraterno para aqueles que ali se encontravam em desequilíbrio, dessa maneira facilitando o despertar de Vitor para a gravidade do que vivia. Olha só, chegou todo mundo lá, Alberto e Salima, Adalto e Salima, do endectoplasma, Vinícius mudando a onda mental do Vitor, para que ele percebesse o que estava acontecendo, que isso é uma coisa extremamente séria, e também, né, criminalmente falando, espiritualmente falando. Os outros espíritos, Alberto e Inek, foram conversar com os obsessores que estavam lá, tudo ao mesmo tempo. Alberto e Inek passaram a atendimento fraterno para aqueles que ali se encontravam em desequilíbrio, dessa maneira facilitando o despertar de Vitor para a gravidade do que vivia. Alberto, passemos à conversa edificante com esses espíritos desavisados de suas responsabilidades morais. Conversemos com eles como se fossem nossos filhos amados, aconselhando-os a retomar um caminho mais feliz. Olha a delicadeza do espírito. Alberto, emocionado pela tarefa a ele destinada, encaminhou-se em direção a um grupo de jovens que apresentavam a aparência característica da adolescência. Boa noite, meus filhos, falou Alberto. Sai dessa, tio. Não atrapalha a nossa diversão, respondeu um jovem de aparência frágil e doentia. Não os quero atrapalhar, mas percebi que não estão bem e pareceram doentes. Fiquei penalizado e resolvi oferecer ajuda. Alberto respondeu. Não, a mola, a gente está do jeito que quer, sempre vivemos assim, disse o mesmo jovem. Desculpe o descaso, nem mesmo me apresentei a vocês. Meu nome é Alberto e, em minha encarnação, fui professor de literatura da língua portuguesa. Trabalhava com jovens, assim como vocês. Sai dessa. Nem quando eu estava vivo eu gostava de escola, sempre fugi para me divertir, respondeu uma jovem com debilidades físicas e mentais. Diga-me os seus nomes, pediu Alberto. Nome a gente não tem, tem apelido, respondeu a jovenzinha. E quais são seus apelidos? Indagou Alberto. Eu sou o Tanque, essa é a Belinha, esse o Coisa, e o palhaço, ele tem o nariz vermelho, falou o jovem, debochando de seu amigo. E vocês não se lembram de seus nomes? Perguntou Alberto. Às vezes me lembro de uma mulher jovem debruçada sobre um berço que dizia assim, minha criança bela não deveria se chamar Júlia, mas sim Bela, a minha Belinha, falou a jovem demonstrando certa emoção na voz. Por isso eu quis que meu apelido fosse Belinha. Que história bonita, menina! E quem era essa jovem senhora? Você se recorda? Eu fui criada na rua, não tinha mãe. Nós 4 vivíamos em uma favela e éramos obrigados a pedir esmola e vender droga, senão apanhávamos. Inek aproximou-se e pediu licença a Alberto, a fim de interferir na conversa e convidar os jovens para um passeio esclarecedor. Eu posso convidá-los a me acompanhar? Perguntou.
Alberto, animado, respondeu: Claro que sim, meu amigo. Esse senhor é meu companheiro de aventuras. Seu nome é Inek. Você quer nos levar aonde? Indagou Tanque com um olhar demonstrando insegurança. A uma residência. Acredito que vocês ficaram muito felizes com o resultado de nosso passeio, disse Inek. Inek os orientou na caminhada e logo adentravam uma agradável residência de classe média. Dirigimos-nos a um quarto onde uma senhora, sentada em uma cama infantil, chorava, silenciosa, olhando para a foto de uma linda criança. Ah, Belinha, que saudade! Onde será que você está? Agonia-me não saber de seu destino. Já se foram mais de 30 anos e eu nunca consegui encontrá-la. Que triste sina minha viver sem seu lindo sorriso, sem saber se pelo menos você está bem cuidada. Belinha foi se aproximando devagar e se ajoelhou aos pés da senhora chorosa. Esta é minha mãe, senhor? Perguntou olhando para Inek. É sim, Belinha. Ela sempre a amou muito e nunca a esqueceu. Mas por que ela me deu para aqueles loucos? Ela não a deu a ninguém. Num dia de verão muito quente, ela colocou sob um lençol no chão da varanda, um lugar fresco e agradável da casa, e se sentou ao seu lado lendo um livro. O telefone tocou e ela foi atender. Quando voltou, não mais a encontrou. Você foi levada para outra cidade, vendida ao grupo de meliantes que a criou. Sua mãe nunca desistiu de encontrá-la. Até hoje, esse é o objetivo de sua vida, explicou Inek. Belinha, emocionada, debruçou-se no colo de sua mãe e se calou, fechou os olhos e depositou o porta-retratos na cama. Bastante emocionada, pressentiu a presença de sua filha querida e passou a entoar linda canção infantil. Ao final da melodia, comentou comovida: Oh, meu bem, você não é mais desse mundo. Ah, minha Belinha, como eu a amo. Peço a Deus que a ampare em seu amor ilimitado. Se seu coraçãozinho sofre, estenda as mãos ao Criador e vá em paz, minha Belinha. Belinha chorou convulsivamente e disse: Como ela sabe que eu estou aqui? Como ela sabe que eu morri? Sua mãe, desde o seu desaparecimento, procurou conforto na doutrina dos espíritos. Possui admirável sensibilidade, que sempre a conforta, pois confia nos desígnios de nosso Pai e acredita em sua capacidade mediúnica, explicou Inek, também emocionado. Moço, se a Belinha foi raptada, nós também podemos ter sido? Indagou o jovem, que respondia pelo apelido de Coisa, e percebemos em sua voz débil uma ponta de esperança. Todos vocês foram retirados das suas famílias. Todos sempre foram amados e os seus nunca desistiram de encontrá-los. Eu tenho mãe? Quis saber o jovem que se autodenominava palhaço. Tem sim, meu filho, respondeu Inek. Nesse momento, amigos socorristas se fizeram presentes. Vejam esses jovens amigos. Eles irão encaminhá-los ao lugar certo para seu esclarecimento e refazimento. Entreguem-se nas mãos de Deus, que tudo se resolverá da melhor maneira possível. Emocionados, os jovens se abraçaram e, depois de muito tempo, conseguiram sorrir com esperança e acreditar que algo de bom estava para acontecer em sua vida. Então, foram encaminhados a uma nova morada pela bondade de Deus. Vitor, mais tranquilo e menos envolvido em energias negativas, conseguiu se levantar da cadeira. Revoltado, pegou o centro de processamento de dados do seu computador e o arremessou contra a parede, dizendo com firmeza: Enquanto não souber dominar meus instintos, não terei mais à disposição esse veículo de minha perdição. E saiu do escritório em direção ao banheiro. Agradecemos ao Pai esse momento de entendimento para Vitor, embora ainda espelhado no descontrole. O gesto de arremessar o computador contra a parede demonstrou sua incapacidade de fazer escolhas totalmente conscientes. Então, destruiu o objeto que julgou responsável por sua instabilidade.
Feliz o dia, feliz será o momento em que puder ligar o seu computador e escolher de maneira saudável o que verá em sua tela, transformando assim esse objeto em meio de enriquecimento de conhecimentos e também de crescimento moral. Assim que Vitor se dirigiu ao banheiro, o casal de adversários se entreolhou e, raivosos, tinha mais obsessor lá, lembra? Partiram em sua direção com a intenção de atacá-lo e, dessa maneira, provocar sensações de desconforto físico, novamente enfraquecendo o ânimo de nosso amigo. Nesse momento, intuímos Vitor a elevar o pensamento a Deus e a orar em seu próprio benefício. Ao se aproximarem de Vitor, os infelizes espíritos sentiram terrível fraqueza que os arremessou ao chão, doloridos e sofridos. Nesse momento, nós nos fizemos visíveis. Boa noite. Os amigos precisam de auxílio? Perguntei. Não sei o que está acontecendo. Eu estava bem, mas agora me sinto fraca, respondeu uma senhora com terríveis deformações no sistema genésico. Não fale com eles, Clarissa. Não percebe que são do outro lado? Falou rapidamente o senhor que a acompanhava, também portador de tristes deformações. Mas eu me sinto mal. Quem sabe eles não podem me ajudar, tornou Clarissa. Ignore, eu já disse. Se não me obedecer, provará novamente de minha ira, ameaçou Heitor. Qual é o seu nome, querido irmão? Perguntou Ineque. O rapaz tomou atitude de alheamento, forçando-se a nos ignorar. Clarissa nos olhava disfarçadamente. E quando percebeu que voltávamos nossa atenção a um ferimento profundo em seu ventre, colocou a mão em cima e mentalmente nos pediu auxílio. Imediatamente postei-me ao seu lado e, mentalizando a energia curativa, fui logo auxiliado por Adalto e Salima, que direcionaram uma nuvem ectoplásmica que serviu como curativo para a ferida dolorida. Clarissa fechou os olhos e percebemos que aproveitava o instante de auxílio para refazer as forças. Seu companheiro Heitor, percebendo a intenção de Clarissa, violentamente arrancou de seu ensimesmamento e a obrigou a acompanhá-lo em disparada para fora de nosso alcance. Maurício e sua equipe os aguardavam fora do apartamento. A um pedido mental de Neck, interpelaram-nos com amabilidade. Clarissa, você sentiu há pouco um bem-estar que fazia muito tempo não sentia, não é verdade? Maurício indagou. É sim, mas tem uma reação de Heitor. Ele é violento demais e também não quer abandoná-lo. Fique quieta, mulher. Não sabe o que posso fazer? Ameaçou Heitor. E você, Heitor? Já sofre há tanto tempo. E agora não age por conta própria, mas apenas obedece a ordens e não se liberta porque tem medo da punição, da mesma maneira que faz a Clarissa. Não está na hora de mudar suas atitudes? Perguntou Maurício. O que sabe da minha vida? Acredita mesmo que Deus me receberá de braços abertos e esquecerá tudo o que fiz? O que me resta é apenas essa vida de servidão, para que nada pior me aconteça. Pelo menos a serviço do maior comandante estou a salvo dos torturadores, falou Heitor. Deus já o perdoou. Agora você precisa perdoar a si mesmo e aceitar com humildade o auxílio que lhe é ofertado. Nosso Pai maior não nos pune, mas permite que nossa consciência nos cobre a reparação do mal praticado. Entendendo isso, qual a desculpa que o irmão arranjará para não aceitar a oferta dos trabalhadores do Senhor? Argumentou Maurício. Heitor segurou a mão de Clarissa e apenas olhou no rosto de Maurício. O seu olhar era súplica silenciosa, e todos nós respeitamos. Então, Maurício se pôs a caminho da casa espírita Caminheiro de Jesus, e o casal o seguiu de cabeça baixa. Ineque fez breve prece de agradecimento e lembrou que precisávamos ir ao encontro de Ana e Maurício, no apartamento de Mara. Lá chegando, encontramos nossos amigos iniciando uma sentida e amorosa prece em agradecimento ao auxílio recebido. Informaram-nos que, no início da noite, quando se dirigiram à casa de Mara,
Logo perceberam que o lugar mantinha elevado padrão vibratório, não permitindo a interferência de espíritos maldosos. Dessa maneira, quando solicitado auxílio, puderam nos atender com tranquilidade. Após a prece, nos dirigimos ao posto de socorro da Casa Espírita Caminheiro de Jesus, com a intenção de trocar impressões dos momentos recém-vivenciados. Quando adentramos a Casa de Socorro, percebemos que intenso movimento de trabalhadores e atendidos acontecia, e nos informamos sobre as últimas ocorrências. Irene, poderia nos colocar a par da razão desse intenso movimento fora da normalidade? Perguntou Inec. Enquanto os amigos cuidavam de nossos atendidos, percebemos grande movimentação na entrada de nossa casa. Reforçamos a rede de isolamento e passamos à triagem dos que aqui aportavam. Então, o triste irmão, em avançado estágio de demência, foi socorrido, e no ato seu mentor o acompanhou, informando-nos que uma falange bastante numerosa foi contratada para interferir em nosso trabalho. Solicitamos auxílio ao plano superior e logo grandes veículos aportaram em nossa casa, trazendo equipes treinadas para esse socorro, informou-nos Irene. E, pelo que vemos, está tudo sob controle. Precioso trabalho adveio desse desequilíbrio. Comentei feliz. Nada se perde no mundo de Deus. Tudo é aproveitado para o bem, Maurício disse. Foi muito bom você ter vindo aqui nesse momento, Maurício. Há um grupo de espíritos viciados em drogas, desde os alcoólicos aos derivados da cocaína, que necessitam ser encaminhados aos lares de desintoxicação, avisou Irene. Eles estão nas enfermarias? Indagou Maurício. Sim, na enfermaria da ala azul, destinada aos adultos. Recebemos primeiros socorros, mas precisamos de alguém que os acalme. Não se preocupe, pedirei a meus amigos de trabalho que venham em nosso socorro. Agora, se me dão licença, vou começar esse bendito atendimento. Falou Maurício com enorme alegria. Alegria! E a gente bate o pé, a gente reclama quando tem que fazer trabalho no bem, a gente procrastina. Chegar lá do outro lado não vai ter essa moleza, não. Continuamos a conversar e a trocar ideias, enquanto nos encaminhávamos às áreas de socorro imediato da casa, colocando-nos à disposição das equipes já em ação. Admirado, descobri que todos os espaços estavam tomados por irmãos em desequilíbrio, que ora choravam sentidos, ora blasfemavam na ignorância do mal que a si mesmo faziam. Lembrei-me de que, quando nos ausentamos, havia vários lugares vagos, apesar dos atendimentos da noite. Emocionado, agradeci ao Pai essa bênção, em forma de dor e cansaço, que possibilitou a tantos a aceitação de uma nova vida. Dá tempo da gente ler um trecho do capítulo 11, Reflexões acerca da obsessão. Amar o próximo como a si mesmo. O maior mandamento. Somos remetidos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o maior mandamento, item 1. Mateus 22, 34 a 40. O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá. Amar o próximo como a si mesmo, o maior mandamento, item 1. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas.
Como todos os dias, nos conta Vinícius, no reino de meu Deus, o sol glorioso iluminava todos os cantos onde sua claridade era permitida habitar. A natureza esplendorosa nos brindava com seu colorido ímpar. Ajoelhamos-nos em sinal de humildade perante tanta quietude e beleza, e, emocionados, fizemos nossa prece matinal do alto da torre de observação do prédio espiritual da Casa Espírita Caminheiros de Jesus. Após as orações matinais, INEC nos convidou a visitar um belíssimo portal de entrada do plano espiritual, localizado em magnífico bosque, no centro da cidade de Ribeirão Preto. Já ouvia falar das belezas desse local, mas, admirado, percebi que não existem palavras nem semelhanças em nosso mundo material para descrever tamanha perfeição. Então, apenas me calei e desfrutei desse momento singular em minha vida. Sentados em um confortável banco de jardim, plasmado em material brilhante e morno, passamos a uma produtiva palestra. Estou aqui admirado de tantas belezas e também abismado por tantas situações que presenciei nos últimos dias. Confesso que, protegido pelo labor de mestre, não havia ainda atentado para a gravidade do processo da obsessão, falou Alberto. Podemos considerar esse momento histórico que vive nosso amado planeta como epidêmico, pois as doenças morais se alastram e dificultam o aproveitamento de oportunidades oferecidas a tantos necessitados, comprometidos por seus passados delituosos, eu disse pensativo. Consideremos também a responsabilidade de cada um de nós perante a própria consciência e as escolhas que fazemos livremente, comentou Maurício, que acabara de chegar. Eu questiono esse, entre aspas, livremente, pois o que observei foi assédio obsessivo grave, que não permite livre pensar a muitos, falou Alberto. Alberto, lembre-se de que toda obsessão se inicia primeiro com a auto-obsessão. No Livro dos Médiuns, item 252, Allan Kardec nos alerta que as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores, argumentou Ana. E no Evangelho de Marcos, reflexionei, há uma passagem de nosso Mestre Jesus. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Marcos 5, 13 a 33. Temos como primeira causa da obsessão a invigilância, pois nada é criado, mas sim aproveitado por nossos adversários. Sabemos que somente fazem uso daquilo que ainda somos. A obsessão grave, ou mesmo a subjugação, começa dentro de nós, com as nossas imperfeições, com o tédio que muitas vezes nos domina e não nos permite uma ação mais firme e meritória em nossas opções de pensamentos e, consequentemente, na manifestação desses pensamentos por meio de nossas atitudes. A responsabilidade do obsedado repousa principalmente no momento em que cede aos vícios comportamentais, que são reflexo pálido até de nossos vícios morais. INEC falou. Então, não temos desculpas nem atenuantes diante de nossos erros, comentou Alberto, entristecido. Nossas desculpas e atenuantes são diretamente proporcionais ao nosso grau de entendimento, ou seja, à nossa ignorância das leis morais, respondi. Existe uma diferença muito sutil entre conhecer e desconhecer? Maurício quis saber. Essa resposta, meu amigo, apenas a nossa consciência poderá nos fornecer. Aliás, existe um abismo enorme entre adquirir conhecimento e praticar esse conhecimento. Sempre comentamos sobre o célebre alerta do nosso amigo Allan Kardec de que o mundo se modificará pela educação dos espíritos que aqui habitam. E a educação nada mais é do que o conhecimento aplicado, falou INEC.
Após alguns instantes, Inek retomou a palavra. Voltando ao assunto da obsessão, podemos ressaltar que o assédio inicial é bastante sutil, pois os espíritos que se dedicam a esse triste labor nos conhecem e nos vigiam, e não devemos esquecer que muitas vezes são antigos conhecidos, cuja vibração nos é familiar. Dessa maneira, a sintonia entre as mentes se concretiza com certa facilidade, devido, sobretudo, às deficiências morais somadas à invigilância. Na doutrina espírita tem uns termos que a gente para pensar. Sintonia, afinidade, pensamento, vontade, amor e livre-arbítrio. Como é que a gente lida com tudo isso? Cada um com seu cada um, cada qual com seu cada qual. Através da doutrina espírita, a gente já sabe o que tem que fazer, né? Continuando aqui o Inek. Dessa maneira, a sintonia entre as mentes se concretiza com certa facilidade, devido, sobretudo, às deficiências morais somadas à invigilância. No início, são ideias familiares, não muito nobres, que vão sendo sutilmente alimentadas, enfraquecendo, aos poucos, nosso ânimo. E, com o tempo, essa infiltração vai se tornando mais e mais agressiva, não raras vezes nos fazendo perder o controle de nossa mente. A Sueli Calda Schubert, nossa companheira do movimento espírita, eu assisti como é que se fala? A uma palestra dela, e que ela contou que um obsessor disse a ela, numa sessão mediúnica, que eles não estão partindo para a agressividade. Aproveitando essas nossas brechas morais, eles vão estimulando em nós os 3 Ds, desinteresse, desequilíbrio, tem mais outro D. Depois eu vou lembrar e vou repetir em outra hora. Decepção, desinteresse e desequilíbrio, eu acho. É por aí. Por debaixo dos panos, vão minando. Não vou mais no centro, não gostei daquela pessoa, não. Já cansei de ler o evangelho, não estou interessado em ver palestra, nada. E por aí a coisa vai sendo minada. Essa estratégia de batalha é dolorosa para os dois lados, obsessor e obsidiado. A um cabe o papel da vítima sofredora, arremessando-a a tristes panoramas de dor e passividade, enquanto ao outro, que o ódio corrói, cabe o papel de algoz, também sofrido e passivo, diante de propósitos que o despersonalizam. Conhecemos casos de obsessão em que, com o passar do tempo, o infeliz vingador não se lembra mais dos motivos que o iniciaram nessa prática hedionda, sobrando apenas uma vaga ideia. Lembrei, é decepção, desilusão e desinteresse. É isso. Desilusão, quando a pessoa vai no centro espírita e acha que todo mundo vai resolver o problema por ela, no lugar dela. Não é bem aí, não. É desilusão, decepção e desinteresse. É por aí que eles entram. Vamos lá. Conhecemos casos de obsessão em que, com o passar do tempo, o infeliz vingador não se lembra mais dos motivos que o iniciaram nessa prática hedionda, sobrando apenas uma vaga ideia de que precisa se vingar, permitindo assim a escravidão mental, que muitas vezes é aproveitada por falanges dedicadas a propagar o desequilíbrio e a dor. Comentei entristecido. Eu o chamo de o lado negro da força. E eles nos chamam, aos cristãos, a turma do Cordeiro, Cordeiro de Deus. Essa despersonalização pode levar o desavisado espírito a padrões tão doentios que possibilitam a negação
do espírito, fazendo com que perca a forma humana, presa fácil da hipnose atormentada, que o tipifica na zoantropia, na licantropia e também na ovoidização, ou seja, se transforma o perispírito deformado ao ponto de lembrar um bicho, né? Ovoidização, imagina uma beba, uma mebinha assim. O perispírito se reduz tanto, que gasta tanto a energia na monoideia, que eles ficam assim. Quando são resgatados, são tratados com tanta delicadeza, porque eles vão ter que reencarnar daquela forma. E aí a gestação não vinga, porque tem que readquirir a forma humana. De novo. Uma encarnação, 2, 3. Em casos de transformação perispiritual, são encontrados com mais frequência. Esses casos de transformação perispiritual são encontrados com mais frequência nos espíritos desencarnados, mas também temos notícia de casos ocorridos entre encarnados, em que o corpo material passa a apresentar deformações sutis, acompanhando a nova forma do perispírito. Corpo material, gente. Na revista Espírita, editada por Kardec, é descrito um caso famoso no plano material, a vida de Nabucodonosor, que passou a apresentar deformações físicas que mais e mais o faziam se assemelhar a um lobo. Com o tempo, seu comportamento também foi se transformando, e o próprio doente afirmava sentir-se como uma fera, comentou Eneck. Temos notícias, disse eu, de prática mutilatória nos dias atuais, por meio de tatuagens e objetos estranhos colocados por procedimentos cirúrgicos embaixo da epiderme, com o propósito de imitar chifres e outras aberrações. Há alguns dias visitamos um local onde se vendem esses serviços e observamos entristecidos irmãos que deliberadamente deformam a própria face, com a intenção de imitar figuras mitológicas que representam o mal. Pudemos observar um rapaz e uma moça de pouca idade, aproximadamente 20 anos. Ele se assemelhava a um felino, e a moça transfigura a aparência de demônio. Então, foi-nos sugerido observar o perispírito e auscultar os pensamentos de ambos. Abismados, percebemos que o corpo perispiritual já possuía as deformações que tentavam imitar na matéria. E as sensações que notamos é que um se sente como um felino e a outra como um demônio. Tristeza isso, pai. Então, podemos entender que, na realidade, essas deformações praticadas por livre vontade já existem em nível perispiritual e que, na verdade, a manifestação física é apenas representação do que já existe? Perguntou Ana, com expressão de admiração no rosto. Sabemos que toda ação não meritória produz marcas em nosso perispírito, mas, primeiro, elas existem em nossa mente. Nas encarnações, temos a possibilidade de sanar essas marcas por meio de novas e saudáveis atitudes, mas elas lá estão. Nosso livre-arbítrio é que determinará se elas serão sublimadas ou intensificadas. Olha ele aí. O bendito do livre-arbítrio que a gente ainda está aprendendo a lidar com ele. A ação inversa também existe. Tanto podemos refazer o perispírito, como danificá-lo mais. Ninguém irá se transfigurar em um demônio se não se sentir como um. Caso contrário, haveria um sentido de aversão por tal prática, argumentei. E aí, vou encerrar com essa pergunta, que já fica como link para a semana que vem. A prática da tatuagem é negativa? Pergunto isso porque existem povos que a praticam não com o intuito de mutilação, mas como costume social, muitas vezes como tributo a figuras consideradas divinas.
podemos citar as práticas aborígenes, falou Maurício. Paramos aqui, semana que vem retomamos a partir dessa pergunta. Vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão, Senhor, pelo muito que nós recebemos da sua misericórdia. Espíritos que somos, criados à sua imagem e semelhança, mas que muitas vezes nos perdemos ainda por não seguir as suas leis. Gratidão a Jesus por ter nos trazido a lei de justiça, amor e caridade, que engloba todas as outras leis. Ter trazido teoricamente e praticamente. Gratidão a Maria por ter nos incentivado através da recomendação na festa de Caná, e também serve para nós a fazer tudo aquilo que seu filho nos manda fazer. Gratidão pela sua misericórdia sempre conosco, Mãe. Gratidão a Vinícius e aos demais companheiros espirituais que trazem para nós tantas informações. Muito obrigada. E que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar em paz. Graças a Deus. Acabou meu tempo, até sábado que vem com a continuação desse livro. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Deixa eu ver uma coisa aqui. Já falei com esse companheiro, que Eurípides ajude esse nosso companheiro aqui, que ele está pedindo ajuda está pedindo a cura para a enfermidade na minha visão. É pedir a Deus e aos bons amigos espirituais, e seja aquilo que Deus permitir. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.